O quarto pilar é fazer um bom diagnóstico antes de sair trocando os componentes. Pessoal, e isso você só vai ter essa expertise, só vai ter essa noção se você tiver os 5 pilares, certo? E vocês vão ver por quê. Seguinte, quando eu comecei lá atrás, há uns 11 anos atrás, até um ano já acontecia isso comigo. Várias vezes eu não fazia o diagnóstico bem feito, às vezes o cliente me falava uma coisa, eu entendia outra, e eu não fazia o teste necessário. Então, às vezes eu já cheguei a trocar microfone sem precisão, e olha que microfone é soldado. Eu já cheguei a trocar conector de carga sem precisão, eu já cheguei a trocar botão. A cliente fala que o botão que não está funcionando é o de ligar, mas quando você vai ver é o de aumentar, é o volume mais, ou é o volume menos, entendeu? Então assim, vocês fazerem um diagnóstico, independente do defeito, independente se vocês estão vendo, é muito mais interessante vocês fazerem um diagnóstico e ter certeza que o defeito está ali, do que vocês achar que é lá e ir lá e trocar o componente e às vezes não funcionar. Vocês realizarem esse reparo à toa. Porque imagina aqui comigo, ó, a gente não está falando de 5 pilares de consertos rápidos. Imagina que no seu quarto pilar você não pega esse quarto pilar e às vezes troca um componente que não é aquele defeito do celular. Você vai fazer um serviço em vão, certo? Isso vai atrapalhar diretamente no segundo pilar, que é no prazo que você pediu para o seu cliente. Porque imagina, você estava programado, você pediu um prazo para fazer um serviço. Você pediu 3 horas. Imagina que você não diagnosticou isso, você foi lá e trocou, sei lá, a base de carga. E o telefone nem era base de carga. O defeito do telefone era na bateria. Aí você realizou um reparo, não deu certo e você não vai conseguir o prazo suficiente para poder realizar o serviço correto e entregar para o seu cliente no tempo. Você viu que se você for colocar na ponta da caneta, cada um desses pilares que eu estou falando para vocês, eles se misturam, porque um vai interferir diretamente na vida do outro. Então, se o segundo pilar você pedir um tempo muito baixo para entregar o serviço e acaso der alguma coisa de errado, você não consegue resolver a tempo. Aí o cliente vai chegar na sua loja estressado, ele vai querer às vezes que você devolva o serviço ou que ele leve o serviço para outras pessoas. Eu tô falando isso para vocês porque já aconteceu comigo. A situação mais chata que tem é você ir lá fazer um serviço, às vezes o serviço não der certo e você pedir um prazo errado pro cliente. Porque o cliente, quando você pede, quando você chega e fala para ele, ó, vai ficar 3 horas para consertar, ele vai reclamar, ele vai pedir para fazer menos, para fazer em 10 minutos. Beleza, se não der, ele vai acabar, ele vai deixar. Só que assim, se você pediu 3 horas, entregue com 3 horas. Não entregue com 3 horas e meia. Porque ele já fez o compromisso dele, às vezes ele já se dispôs. Se ele não vir buscar em 3 horas, paciência, a sua parte você fez. Mas se não, 3 horas o telefone tem que estar pronto. Isso eu não fazia quando eu comecei. Eu tive muitos problemas. Quantos aparelhos eu já tive que devolver para o cliente e às vezes eu já tinha, sei lá, coloquei a base de carga, o trem não deu certo, porque eu não sabia fazer um diagnóstico. Eu nem testava, naquela época eu nem sabia medir para saber se o meu defeito era na bateria, se o meu defeito era no conector de carga, se o meu defeito era no CI, eu não sabia. O telefone não carregava, para mim eu aprendi de uma forma, vai lá e troca o conector de carga. Deu certo, deu. Se não deu, a gente vai ver o que a gente faz. E na maioria das vezes, dava. Só que o dia que isso não funcionava, é o dia que você perde o serviço. É o dia que você trabalha de graça. É o dia que você tem problema com o seu cliente. Então, esse quarto pilar aqui, ó, vocês fazerem um bom diagnóstico, ele é fundamental. Isso vai servir para microfone, isso vai servir para botão, isso vai servir para conector de carga, para bateria, para sensor, para qualquer reparo rápido que você fazer. Qualquer um. Só que é o seguinte, você tem que saber o que você está fazendo.